Quanto mais você se apega, menos você atrai. E isso parece completamente contraintuitivo, porque desde sempre você ouviu que precisa demonstrar, investir, mostrar interesse para que algo funcione. Mas na prática, quando você observa as dinâmicas reais, percebe exatamente o contrário. As pessoas mais desejadas não são as que mais correm atrás, nem as que mais demonstram. São aquelas que parecem bem mesmo sem você, aquelas que não dependem da sua presença para se sentir completas. E isso muda completamente a forma como elas são percebidas. O problema é que muitas pessoas confundem apego com conexão. Quando você se apega rápido, começa a criar expectativas, começa a projetar futuro, começa a investir emocionalmente antes mesmo de existir uma base real. E sem perceber, você passa a agir de forma diferente. Você pensa antes de responder, você espera mais do que recebe, você começa a analisar sinais, a buscar confirmação. E nesse momento, você já saiu de uma posição de valor e entrou em uma posição de necessidade. E necessidade nunca gera atração. Porque quando alguém percebe que você precisa daquela conexão mais do que deveria, o valor percebido muda. Não de forma consciente, mas psicológica. O ser humano é naturalmente atraído pelo que parece ter escolha, pelo que não depende, pelo que pode ir embora a qualquer momento. E isso não tem a ver com jogo, tem a ver com percepção de valor. Agora pensa nisso, quando você encontra alguém que claramente não precisa de você para estar bem, que tem uma vida própria, que não gira em torno da relação, automaticamente você percebe essa pessoa como mais interessante. Existe um certo mistério, uma certa curiosidade, uma vontade de entender mais. Porque ela não está tentando te convencer de nada. Ela simplesmente existe, e isso já é suficiente. Mas quando você se apega demais, rápido demais, você começa a entregar tudo isso. Sua atenção, seu tempo, sua energia emocional. E quando tudo isso é entregue sem equilíbrio, perde impacto. Porque o valor não está apenas no que você oferece, está no quanto o outro precisa fazer para ter acesso a isso. E aqui entra um ponto essencial: desapego não é frieza. Desapego não é ignorar, não é fingir desinteresse, não é criar distância artificial. Desapego é ter controle emocional. É não depender da resposta do outro para se sentir bem. É não colocar toda a sua energia em algo que ainda não foi construído. É saber gostar sem se perder. Quando você é desapegada de verdade, você não precisa provar seu valor. Você não precisa correr atrás de atenção. Você não precisa aceitar qualquer comportamento para manter alguém por perto. E isso cria um efeito muito forte, porque agora, o outro percebe que você tem limites. Que você tem opções. Que você não está disponível a qualquer custo. E isso ativa algo profundo na mente humana, o medo de perder. Quando alguém percebe que pode te perder, que você não está presa naquela dinâmica, que você pode simplesmente seguir sua vida, o comportamento muda. Existe mais esforço, mais atenção, mais investimento. Não porque você pediu, mas porque a percepção mudou. Agora o erro de muitas pessoas é tentar agir desapegada. Elas fingem, criam estratégias, tentam parecer frias, mas por dentro continuam completamente envolvidas. E isso não funciona. Porque desapego não é comportamento, é estado interno. Ou você realmente está em controle emocional ou não está. E desenvolver isso exige consciência. Exige parar de colocar o outro no centro da sua vida. Exige construir uma vida que não depende daquela relação para fazer sentido. Porque quando você tem isso, o desapego acontece naturalmente. Não é algo que você força, é algo que você vive. E talvez a maior verdade seja essa: você não atrai alguém quando precisa dele. Você atrai quando está bem o suficiente para não precisar. Porque nesse momento, sua energia muda, sua postura muda, suas decisões mudam. E tudo isso é percebido, mesmo que ninguém fale sobre isso diretamente. Quando você entende isso, você para de tentar controlar o outro.
Para de correr atrás de validação. Para de investir onde não existe reciprocidade. E começa a focar em algo muito mais poderoso, você mesma. Seu valor, sua vida, sua estabilidade emocional. E é exatamente aí que a atração acontece. Não quando você está tentando, mas quando você parou de precisar. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo o despertar. Porque entender o desapego pode ser o ponto de virada na forma como você vive suas relações.